Olá, a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Glórias, 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 aleluias. Louvado seja o nome do Senhor Jesus, hoje e sempre. Obrigada, meu Deus. Obrigada, meu Pai, por mais essa oportunidade. Glórias, 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 aleluias. Louvado seja o teu nome. Obrigada pelo ar que respiramos, pelo nosso lar, pela nossa família, pelo nosso trabalho, por todas as provisões. Obrigada pelos nossos vizinhos, familiares. Pai, obrigada. Obrigada pelo teu grande amor por nós, por cada um de nós. Nos amou tanto, tanto, que nos deu o seu único filho para vir nessa terra, sofrer, ser humilhado, desprezado, rejeitado. Papai, obrigada, Jesus. Obrigada, meu Pai. Obrigada, só Tu, Senhor, tem palavra de vida eterna para nós. Boa tarde, Rúbia. Louvado seja Deus. Obrigada, Pai, pela vida da Rúbia, da sua família, do seu esposo, suas filhinhas. Glórias, 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 Pai. Glórias, glórias. Receba, Papai. Receba esse momento em que nós nos dedicamos a cultuar a Ti, porque nesse momento em que eu aqui em Bombinha, Santa Catarina, a Rúbia lá, São Paulo, Marília, louvado seja Deus, nós estamos aqui para Te louvar, para Te bendizer, porque quantas pessoas ainda não provaram deste amor grandioso que és Tu, Papai. E nesta hora, eu sei que a Rúbia está em concordância, falando amém dentro do seu coração, no seu pensamento, para que o Teu Espírito Santo já possa estar indo de encontro com todas as vidas que ainda não Te reconheceu como único Salvador. Boa tarde, Rúbia, como é bom ver seu rostinho. Louvado seja Deus, louvado seja Deus, que neste momento, que neste instante, que nós já estamos aqui ligadinha, eu aqui, você daí, que neste momento podemos ter certezas que os anjos já estão entrando, o Espírito Santo de Deus está já visitando, passeando pelos corredores dos hospitais, usando as enfermeiras, para não só levar medicação àqueles doentes, mas levar palavra de amor, palavra de carinho, palavra de vida. Que os carcereiros na prisão leve aos presos amor, palavra de vida, palavra de renovo. Bom, Rúbia, é estar aqui. E bom é quando entro e vejo você ali, cooperando, me apoiando. A gente sente uma força tão grande, amiga, porque assim eu entro aqui para oferecer e eu recebo de vocês, de cada um de vocês. Louvado seja Deus, louvado seja Deus, toda honra, toda glória seja dado. Isso que é riqueza, riqueza. Ter uma amizade assim de tantos anos, nossa Tata, glórias, glória a Deus, vamos glorificar e exaltar. Tata, nós estávamos aqui, minha querida, falando uma para outra, que nós temos certeza que neste momento que nós estamos aqui nos hospitais, as enfermeiras, quando elas estão ministrando o soro, as injeções, elas estão sendo usadas por Deus, abrindo a boca para falar de fé, falando de amor, falando de vida. Hoje eu conversei com uma amada também, a Dagmar, daqui a pouco ela entra e ela já deu testemunho, vocês leem aí o testemunho do que Deus fez na vida dela. E todas nós temos testemunhos, a Rúbia, né? A Tata. Isso é pouco, nós temos pouco, porque nós vamos ter muito testemunho, muitos, muito. Porque é assim que Deus faz, Deus usa nós, seres humanos, um simples ser humano que não é nada, para fazer na nossa vida. A Tata lembra, né?
Eu já falei aqui, quando a Uli teve depressão, e ela lá cuidando do meu trabalho, da minha loja, trabalhando, me ajudando. Aí quando eu fui levantada no meu ministério, eu lembro, nunca vou me esquecer, eu cheguei na igreja, falei, bom, eu tenho que dar testemunho. Falei, mas acho que as irmãs não aguentam mais ouvir o meu testemunho, né? Eu quero é pregar a palavra. E daí, quando termina o culto do círculo de oração das mulheres, nosso pastor chega lá, pastor Ricardo Carli, aquela benção. Falei, irmã Léo, temos uma visita para fazer e não é uma família aqui da igreja, mas vamos lá, né? Igreja é isso, não é cuidar só dos membros da sua igreja, não. Igreja somos nós, cada uma aí, olha, tô vendo a Rubi uma igreja, a Alessandra uma igreja, a Dagmar, todas nós somos uma igreja, a igreja de Deus, esse templo aqui, onde habita o sacerdócio real, o Cristo, o maior de todos os sacerdotes. E aí quando eu entro no apartamento daquela mulher, primeira visita que eu fiz, e o meu pastor já estava ali me ensinando como que era, né? Louvado seja Deus. E quando eu entro, eu me deparo com uma cena que meses atrás, quando eu entrei no apartamento da mulher, lá no Cavalari, eu me deparei, parecia que eu estava entrando na minha casa, no dia em que eu encontrei a minha filha jogada, tinha tomado muita medicação. A Tata lembra que depois nós fomos ainda, depois disso, fomos num culto atribulado. Tantas coisas. E olha, eu pude falar com autoridade para aquela mãe que estava sofrendo, para aquela avó que estava desesperada, pensando que a filha não voltaria. Louvado seja Deus. Falei, olha, eu vivi isso que a senhora está vivendo há 3 meses atrás. E hoje eu estou aqui para falar com toda a autoridade e poder que o mesmo Jesus que operou lá na minha vida, na minha casa, minha filha está de pé, minha filha está com ânimo, voltou ao ânimo de viver. Satanás não triunfou lá no meu lar e Satanás não vai triunfar aqui. Ei, Satanás não vai triunfar nos nossos lares, não. Então é por isso, Deus ele quer usar cada um de nós. Então talvez você está vivendo um momento na nossa vida, porque nós sempre vamos viver momento que Deus primeiro vai nos preparar. Porque nós somos um exército e todo exército faz um treinamento primeiro. Nenhum soldado vai para a guerra sem antes fazer o treinamento. E nós vivemos numa terra de guerra, porque Jesus disse que no mundo o reino do céu é conquistado à força. Então nós temos que batalhar todos os dias militando a nossa carne contra o desânimo, contra a depressão, porque ela vem, o desânimo vem, às vezes até mesmo tomando a medicação. Eu não descuido, que eu cuido do meu hipotiroidismo. Não descuide, avalie sempre seus hormônios. Eu lembro quando essas 2 meninas maravilhosas marcaram o médico, e foi quando eu descobri que eu tinha uma disfunção hormonal, porque eu tomava fluoxetina. Estou aqui falando de nome de remédio, mas que ninguém faça uso de remédio sem necessidade. Não vá ao médico. E eu tomava e não melhorava, minha vontade era só chorar, eu não tinha ânimo para conversar, eu não tinha ânimo para nada. E a médica falou, a ginecologista, hein? Não era nem endócrina, nem endocrinologista. Ela falou, não, minha filha, vamos ver os seus hormônios. E aí, até hoje eu cuido direitinho. Já tentei exercitar a fé, por isso que eu falo aqui, tem que usar. Quando Deus quer curar, Ele cura. Porque uma vez eu falei, não, Deus cura tantas pessoas, eu vou largar a medicação. Usei a minha fé, mas não aconteceu. Eu vou chorar, reclamar? Não. Deus quer que de vez em quando eu vou lá consultar, porque no momento em que eu vou lá para fazer o meu exame de novo, para saber como ela está, eu abro a minha boca. Então Deus tem os meios dele de nos curar.
Eu tô tendo uma vida normal, eu faço a reposição do meu hormônio para eu melhorar, às vezes eu oscilo. Então Deus tem as formas dele de cuidar de nós. Então vamos, mãezinha Sandra tá ali, linda. Sandra, louvado seja Deus. Deus, ele tem forma e ele quer nos usar porque nós somos vasos dele. Nós somos vasos. E muitas vezes no momento que nós estamos passando, outra coisa, por isso que eu vou começar em todas as lives, vou falar mais da minha vida, do que Deus fez, do poder de Deus, que aqui, falei para vocês, nós estamos com o comércio fechado, onde nós fizemos a igreja, que eu estou aqui na igreja, né? E aqui agora, durante o dia não tem culto, e agora a temporada, até a gente suspende o culto, as pessoas começam a não vir tanto, porque começa a temporada, agora é hora do pessoal trabalhar mais, né? Praia. E então, outro dia com o comércio fechado, olha como que Deus é, chegou uma pessoa, um senhor, e falando pro meu marido, olha, eu vi no LX, estava anunciado isso aqui para vender e tal. Meu marido falou, não, já foi, né, vendido, não está à venda, tal. E começou a conversar com ele, e aí meu marido pegou e abriu. Ele falou, mas não está funcionando? Não está funcionando nada. E abriu a porta e mostrou, falou, olha, está funcionando sim. Era um restaurante, mas agora nós estamos servindo alimento espiritual. Estamos fazendo culto aqui. E falou os dias do culto, todos os dias nós somos aqui em oração, a gente também faz a live. E aí, essa pessoa também veio de outra cidade, está hoje com a família toda aqui, cultuando com a gente. E Deus usou, naquele momento, o marido falando como que foi que nós viemos para cá, e ele ouvindo a nossa história, e Deus trabalhando com ele, e Deus trabalhando na vida dele. Então é assim, muitas vezes a gente não compreende, então nós somos um vaso que Deus está moldando a cada dia. Ele molda na situação financeira, eles moldam na enfermidade, outro eles moldam no relacionamento. Tem várias formas de Deus nos aprimorando, nos ensinando, nos qualificando. E quando a gente sai, porque a luta ela não permanece sempre não, a gente sai capacitado. Deus não dá nenhuma prova que sabe que a gente vai ser reprovado, não. Deus nos conhece, sabe que mesmo pequenininhos, mesmo falhos, mesmo com pouca fé, Deus sabe que nós vamos passar de fase, que nós vamos vencer essa fase, passar esse processo, e depois lá na frente vem outro, e a gente vence. E assim, enquanto estamos aqui, é como o povo no deserto, é como a Bíblia, a gente vê, o povo estava lá 400 e poucos anos sofrendo. Isso, Tata, verdade que eu escondi, olha, isso mesmo. Teve mais isso também, que eu passei por um momento onde eu fiz um exame e até deu no exame. E a médica, e depois eu repeti, porque o exame tá lá. Agora eu não sei se foi erro de laboratório, se eu realmente fui curada, porque depois eu repeti. E nessa época a Tata tá falando aí, olha, mais um testemunho. E o chão, quando eu abri, quando eu sentei na frente da médica, que eu estava tratando do emocional, e quando eu vi aquilo, porque aí fiz todos os exames, quando eu vi aquilo que estava com problema no útero, e eu falei, meu Deus, parecia que o chão, vocês escutam um diagnóstico desse, eu com crianças pequenas, falei, meu Deus. E aí eu fui desabafar com a minha mãezinha, com a Cida, a minha mãe, e falei, mãe, não conta pra Tata não, a Tata é a Alessandra. Eu falei, não conta pra Tata não, porque ela não merece sofrer, ela não tem estrutura pra falar pra ela que eu tô com esse problema não, a Tata só soube depois da vitória. E eu ia lá, a mãe cuidava de mim, outras pessoas, e eu ia pra igreja com a Tata, e todo dia lá. Todo dia, gente, elas me aguentando todo dia. E eu tava lá e a Tata não percebia. Às vezes tava ali feliz, contente, mas tava com aquele problema dentro, com aquele diagnóstico.
dentro. E aí, quando eu repeti, porque tinha que estar repetindo cada 30 dias, quando fiz, para a glória de Deus, louvado seja Deus, porque eu também falei para Deus, eu falei, olha Senhor, me dá a oportunidade de viver bem, de ser uma boa uma boa mãe, uma boa vizinha, uma boa esposa, e para a glória de Deus, quando eu repeti o exame, eu não tinha mais nada. Depois eu tive hemorragia, mas depois fiz cirurgia aqui. E Deus me trouxe para terminar, tive aqui. Mas quando tirei meu útero, foi feito aquele exame, não tinha nada de maligno, nada. Só tirei mesmo porque eu tinha mioma, sabe? Aquilo que eu tinha no meu sangue, porque tava tudo ali. Ela falou, olha, tá no sangue, tá uma coisa assim horrorosa. Então, a última palavra não é do médico, a última palavra, ela vem do Senhor. Mas isso também foram tantas coisas na vida, que se todo dia eu fizer live e for contar o que Deus já fez na minha vida, louvado seja Deus. E pensa que eu ia para chorar? Não, eu ia lá, recebia o abraço da minha mãe, abraçava, curtia a Tata, curtia todo mundo ali, a vizinhança toda. Louvado seja Deus. Deus é bom demais, Deus é bom demais. Deus, Ele é bom demais o tempo todo. Ele está, e assim a gente vai passando de fase. E para isso hoje eu estou aqui. Ali minha mãezinha, olha só, que vivenciou todas essas coisas comigo, que era com ela, que eu me aconselhava. Lembra, a mãezinha falava, Tata não pode saber, porque quando a gente ama, a gente esconde para poupar. Eu falava, não, minha Tata me ama demais, ela não vai ter emocional para suportar uma coisa dessa. Louvado seja Deus. E é assim que Deus faz. Então eu não sei o que cada uma de vocês estão passando, mas eu só sei de uma coisa, e eu falo com toda a graça, poder e autoridade vinda do Senhor, que tudo que a gente passa é só um momento, é só uma fase, e a gente vence. Deus vira a nossa situação. Deus pode todas as coisas. Então não desanime com o diagnóstico do médico. Deus tem poder para curar, se Ele quiser, sem medicação ou com medicação. O que nós temos é que nos cuidar todos os dias. Mas uma coisa nós temos que praticar, a palavra do Senhor, que ela é poderosa. Nós temos que respirar fundo, porque o nosso corpo, as nossas células, elas se renovam todo instante. Nossas células estão morrendo e estão nascendo células novas, todo instante. Então eu creio que quando eu tive aquele diagnóstico, se realmente aquilo estava certo do laboratório, porque eu não sei, não é? Porque acontece erros, nem a médica soube me explicar, porque não teve explicação. Veio num laboratório, veio que eu estava, depois logo o outro não deu nada. Então Deus é aquele que cura. Quantas pessoas que vão para fazer cirurgia, chega lá, até abre, chega lá, não encontra o problema. Ou vai fazer um ultrassom, não tem mais nada. Então neste momento que nós estamos falando isso, neste momento o Senhor está curando, o Senhor está transformando, o Senhor está pondo por terra toda a cilada de Satanás, porque é isso que Deus faz. Deus continua o mesmo, eternamente Ele será o mesmo. Assim como eu hoje estou aqui, ontem testemunhei tantas coisas, hoje novamente, que está ali as pessoas que conviveram comigo. Deus é o mesmo ontem, hoje, e Ele fará muitas coisas. Já está escrito em cada lar de vocês uma história belíssima, um testemunho belíssimo, porque todos os vizinhos, familiares irão ver e vai falar como que ela suportou, como que ela aguentou, mesmo você sabendo que tem dia que só Deus sabe como que você está, porque tem dia que a gente se aparenta para os outros, que eu saía para a rua nesse tempo com aquele diagnóstico, e teve um dia que o meu filho chegou do meu lado, eu preparando o almoço. Oh, minha linda, eu te amo, mamãe. Tô vendo, eu tô levantando aqui porque o meu aparelho
fica difícil a visão. Tô vendo, mãe. Glorifico a Deus todos os dias. Olha, mãe, olha o que Deus fez na minha vida lá atrás e usou vocês para me ajudarem. Hoje nós estamos aqui para junto. A Tata me lembrando de mais isso. E tenho certeza, cada um desses lares aí de vocês e as outras pessoas que estão em oculto ouvindo, outros vão ouvir depois. Deus é assim. A nossa vida, agora me lembrei, que domingo fui eu que ministrei a palavra. E eu ministrei sobre a morte na panela. Quando Eliseu, na escola do profeta, havia fome na terra, veja bem. E eu disse assim para a igreja: nós somos aprendiz nessa terra, nós somos todos aprendiz. E sempre haverá tempo de fome, tempo de escassez. Porque a palavra que eu estava ministrando era sobre a escola de profetas. Quando Eliseu fala para o moço ir para o campo, buscar legumes, buscar alguma coisa para fazer um guisado, um caldo, para servir todos aqueles discípulos de profeta. E o jovem foi no campo e ali ele achou uma leguminosa estranha, que parecia ser legume e não era. Trouxe, fez e lançou naquela sopa, e quando aqueles discípulos do profeta levou na boca, era morte. Aí eles gritaram: homem de Deus, a morte na panela. Aí Eliseu prontamente falou: traga um pouco de farinha. Farinha representa trigo, representa o pão vivo que é Jesus. Fala: lança na panela a farinha. E a morte saiu da panela. A farinha é Jesus Cristo, e neste momento o trigo, que é Jesus, o pão vivo que desceu do céu, ele está entrando no teu lar. Então, e nós somos como esse discípulo do profeta. Nós estamos aqui vivendo, a vida é uma escola. A vida, enquanto nós vivemos aqui, nós estamos aprendendo a cada dia. Então nós somos como aquele jovem aprendiz de profeta que foi lá no campo. O campo é o mundo. Já mudei toda a palavra. Depois eu vou falar aqui, depois eu vou na palavra. Já mudei tudo porque eu sou dirigida pelo Espírito Santo de Deus. O mundo é a palavra, o campo é o mundo, e aquele jovem foi lá para o mundo e ele se enganou com a aparência. Cuidado nesta tarde quando você sair e olhar alguma coisa, para você não se enganar, porque aquilo não era um legume. A Bíblia fala que era colossíntidas, uma erva que parecia legumes, mas era uma erva venenosa. E quantas vezes nós nos enganamos com falsas amizades, tantas falsas palavras. Nos alimentamos também. Então nós temos que ter discernimento. Em nome de Jesus eu profetizo agora, porque todos vocês são discípulos do Senhor, porque nós somos como aquele jovem, discípulos de Deus. Nós estamos nessa terra para aprender um com os outros. O testemunho meu hoje, a minha diversidade de ontem vira testemunho hoje para edificar a tua vida, para Deus falar para você: olha, tá vendo? Assim como ela teve um diagnóstico e foi curada, assim como ela viveu tantas coisas, venceu, hoje ela está ali na live pregando o evangelho. A dificuldade do comércio fechado, eu falei: bom, veio a pandemia, os comércios fecharam. Falei: bom, vai fazer o quê? Falei: vamos servir alimento. Deus nos capacitou tanto. E Deus falou profundamente: chegou na hora de vocês fazer uma igreja que prega a verdade, uma igreja que prega Jesus Cristo, uma igreja viva, uma igreja que não fica só pensando em recursos financeiros. Não estou dizendo para você que é ofertante, que é dizimista na tua igreja. A igreja precisa da sua oferta, ela precisa do seu dízimo, sim. Mas você precisa estar atento para você não ser roubada, para você não se alimentar
de alimento falso, cuidado com palavras, profecias que vêm da carne e não do homem, porque a profecia, quando ela é de Deus, ela se cumpre. Então nós temos que ter discernimento espiritual. Eduardo, meu lindo, receba Jesus aí na tua vida, nos teus negócios, meu querido. Lindomar e João, um abraço. Nós somos esses aprendizes, nós somos como aquele jovem que foi ao campo buscar legumes para fazer aquela sopa. E a Bíblia diz que ele vem com seu avental cheio de uma erva venenosa e lançou naquela panela. Eu vou até abrir lá, porque tem algo tremendo depois que Eliseu lança a farinha na panela. Eu sei que todos conhecem, mas eu gosto de ler mesmo a palavra do Senhor e profetizar, porque quando a gente profetiza a palavra, a escritura é a palavra de Deus. Ela se cumpre, porque Deus, ele é poderoso, Deus, ele não muda. A palavra do Senhor diz que todas as coisas passará, mas a palavra dele não. Ela é eterna, ela permanece para sempre, E aí Eliseu pede correndo para que venha a farinha. Ele lança a farinha naquela panela e a morte caiu por terra, porque quando Jesus entra na nossa panela, que a panela somos nós, na nossa vida, todo mal cai por terra, cai, todo mal, ele cai. Todo mal, quando nós trazemos Jesus para dentro de nós, Jesus é a palavra e a palavra é vida, Jesus é vida. Então quando você medita num salmo, medita em provérbios, onde nós falamos do poder da língua, e hoje eu vou lembrar você, profetiza, que saem palavras boas da sua boca, e quando sair, porque sai, nós somos falhos, repreenda no mundo espiritual, repreenda, peça perdão para Jesus, e repreenda, fala: Senhor, anula essa palavra vã que saiu dos meus lábios, anula no mundo espiritual, porque Jesus, ele é tão poderoso, Jesus é tão maravilhoso, que quando nós nos arrependemos e quando nós falamos para ele, pedimos perdão, ele anula, e quando ele anula, está esquecido, ele lança no mar do esquecimento. E não permita que Satanás traga na sua lembrança, não. Todos os dias nós temos a oportunidade de um dia melhor, de vida melhor. Cada instante nós temos a oportunidade das nossas células se renovando. Vai pensando aí, você que tem uma enfermidade. Vai pensando, quando você está ali, quando nós estamos consumindo a água, que é um remédio abençoado de Deus, vai tomando aquela água pura que é de Deus, e vai falando: Senhor, eu estou me curando, estou me renovando. Se faz uso de medicação, não pare. Cada vez que for ingerir sua medicação, fala: Senhor, aumente o poder dessa medicação, porque eu creio, foi o Senhor que capacitou os médicos, eu creio. Glorifique a Deus, profetiza, e quando você estiver se sentindo mal, fala para você: eu estou me sentindo melhor, mesmo que não esteja. Porque o nosso cérebro que comanda o corpo, é o nosso cérebro que comanda o nosso corpo. Sabe quando a gente não está bem? E chega alguém e a gente tem que conversar. Já prestou atenção? Ou nós fomos em alguma festa, em algum lugar que a gente não estava afim, e aí a gente percebe que a gente melhorou. Por quê? Porque a nossa cabeça, a nossa mente, o nosso pensamento vai dominando, vai. Sabe quando a gente tem aquele monte de roupa para lavar, a máquina quebrou e a gente tem que lavar? E a gente lava e nem morre, fala: olha, não era nem tão difícil assim. Mas quando até a gente pegar aquela roupa, dá um desânimo, dá um cansaço. Mas quando a gente faz, a gente fica se sentindo até melhor. Então olhe para a tua casa. Olhe para a tua casa. Se você perdeu o desejo de arrumar, fala: não, quantas pessoas estão sendo despejadas, não tem uma casa.
Talvez você não tenha a casa que você gostaria de ter, mas quantas pessoas, aqui chega a temporada, como chega a temporada, como as pessoas que têm as casas para alugar para os pessoal, para os turistas, então acaba faltando casa para quem vem morar o ano todo. Podem entrar no LX que vocês veem, tem casas aqui, falam assim, as pessoas alugam alugo de março a novembro, mas aí tem dezembro, janeiro, fevereiro, vai morar onde? Então é muito difícil escolher um lugar bom. E olha, mais uma coisa boa que eu tenho que testemunhar. Quando eu vim pra cá, Deus me colocou num lugar maravilhoso. Eu tô no mesmo bairro desde quando eu cheguei, pertinho do trabalho do meu filho, pertinho do trabalho da Uli. O Gleicinho, a minha casa é pertinho da sua oficina, tudo pertinho. Deus foi tão bom e maravilhoso, e só eu e Deus sei das minhas circunstâncias. Deus é aquele que quando Ele fala vai, Ele é conosco. Pois eu já falei que quando eu aluguei esse prédio aqui para comércio, a minha vontade foi morar aqui, porque tem casa, é comércio e tem a casa. E eu falei, eu tinha vontade, mas eu não tinha móveis, porque quando eu me mudei para cá, eu deixei tudo em Marília, tudo. E eu falei, eu tenho que comprar todos os móveis, a minha padaria foi vendida, eu não trouxe os móveis de comércio. Então, e Deus me preparou um lugar maravilhoso, onde eu morei na casa da Dona Nilza, louvado seja Deus, um abraço Dona Nilza, casa de um pastor, ele já está no céu com Deus. E uma casa maravilhosa, gostosa, com uma jardinagem maravilhosa, na qual eu não precisava cuidar da jardinagem. Eles que pagavam o caseiro. Olha aqui que Deus faz na vida. Ei, Deus é aquele, quando Ele fala que eu vou te assentar aos príncipes, te colocar em lugares bons, Ele faz isso. Deus, Ele é maravilhoso, e eu desejei morar, mas eu falava, meu Deus, eu tenho que comprar colchão para todo mundo, eu tenho que comprar todos os móveis, porque a casa não tinha móveis, eu tinha que comprar os móveis para o comércio. E olha, se passaram tantos anos, eu vim em 2014, né? 2015 que eu montei o comércio. Hoje 2021, quantos anos se passaram e esse ano eu retornei para cá. E Deus preparou todos os móveis para mim. Tudo que eu tenho hoje na minha casa é tudo meu. Louvado seja Deus, tudo coisa simplesinha, que eu fui comprando, fui morar numa casa muito grande, não tinha, e aí eu fui providenciando, ganhei muita coisa, sabe, Deus, Ele é maravilhoso, e é assim que Deus faz. Então a palavra do Senhor fala, ei, não andeis preocupado com o dia do amanhã, e Deus, Ele conhece o desejo do seu coração, e aqui eu estou, e peregrina eu sou, porque isso aqui não é meu, não pertence a mim. A qualquer momento o dono pode falar, olha, eu vou pôr o prédio abaixo, porque eu moro 30 metros da praia. A qualquer momento o dono pode resolver fazer prédio e derrubar tudo isso, porque para quem tem muito dinheiro isso não vale nada. Aqui, quando as casas é perto da praia, eles derrubam e fazem prédio, a cidade está crescendo muito. Então o meu dia, eu vivo cada dia. O amanhã pertence a Deus, mas eu tenho certeza de uma coisa: Deus é aquele que vai diante de mim e prepara. E Ele fez isso de quando Ele me trouxe aqui. A Lindomar e a Jo está aí ouvindo, são meus amados, meus vizinhos, amigos nossos. Sabe o que Deus fez na minha vida? Congregamos juntos. Deus é maravilhoso, Deus é maravilhoso, Deus é grandioso. E voltando lá, olha só, Eliseu lançou o trigo na panela e disse, tirai e comer todo o povo. Então não havia mal nenhum naquela panela. Por quê? Porque Eliseu colocou a farinha, que representa Jesus. Quando nós colocamos Jesus na nossa vida, no nosso relacionamento, na nossa saúde, na nossa casa, nos nossos filhos, Jesus tira todo o mal. Porque aí, ó, não havia mal nenhum na panela. Eu estou em 2 Reis 38, eu estou lendo a parte B do versículo 41.
E não havia mal nenhum na panela. E agora, para encerrar aqui, porque aí eu vou para outro lugar, né? Porém, o servo de Deus disse: como eu hei, olha só, o 42, e veio um homem, aqui nesse tempo, estava tendo fome, muita fome lá em Gilgal. A terra não estava produzindo nada. Por isso, tamanha fome, por isso, tamanha escassez. E aquele jovem sai para procurar, encontra aquela erva venenosa, mas Deus, ele é maravilhoso, mesmo quando a gente toma uma decisão errada, porque ele tomou uma decisão errada. Ele devia ter chegado lá e falado assim: olha, eu não conheço essa erva, será que isso aqui é legume, o que será que é isso? Erro. Então nós temos que ter humildade. Aqui a palavra, vamos trabalhar um pouquinho nessa palavra, porque ela pode nos ensinar. Ele não teve humildade, ele foi lá no campo, ele não conhecia aquela erva. Ei, cuidado aonde você pisa, cuidado com o que você põe dentro da tua casa, cuidado com o que você põe na tua panela. A panela é a nossa vida. Cuidado com o que você põe na sua vida, cuidado com aquilo que você ouve e deixa descer pro teu coração. Cuidado. Se for alguma coisa que mata, não permita. E se entrou alguma coisa aí na sua panela para trazer morte, joga Jesus e saia curada em nome de Jesus. Porque muitas vezes no nosso ouvido vem palavras que ontem eu falei, que adoece, que entristece. Então, independente, aquele legume que ele cortou e jogou naquela panela era uma erva venenosa. Então, se está entrando mal aí no seu lar, joga a farinha que representa Jesus. Taca Jesus na nossa casa. Vem Espírito Santo, vem Jesus em nossa vida e derrama em nome de Jesus em todos os lares agora. E mais, havia fome na terra, né? Olha o versículo 42. E veio um homem de Baal Salisa e trouxe ao homem de Deus, para Eliseu, pães de primícias, pães de cevada e espiga verde com palha. E disse: dá ao povo para que coma. Veio um homem de fora, lá em Gilgal, e deu para o Eliseu, trouxe para o profeta. Porém o servo disse assim: como hei de dar diante de 100 homens? Preste atenção. Aqueles pães era muito pouco para 100 homens. Ah, louvado seja Deus. Louvado seja Deus. Ei, o que você tem parece pouco? Presta atenção na palavra. E disse Eliseu: dá ao povo para que coma, porque assim diz o Senhor: comer-se-á e sobrejará. Ei, se estava sendo escasso aí na tua casa, além de Deus ter curado a morte, lançado por terra, porque primeiro aqui Eliseu lançou por terra a morte, porque primeiro tinha a morte, ele trouxe vida, porque onde Jesus chega, ele traz vida, e está chegando vida na sua vida, no teu lar agora, renovo, sonhos novos, e está chegando também abundância de recursos, porque foi isso que enviaram para o profeta Eliseu. Eliseu não tinha nada lá, tanto que ele tinha mandado o discípulo ir para o campo buscar alguma coisa, colher alguma coisa, porque eles não tinham nada. Ei, muitas vezes vai chegar um legume ruim aí para fazer mal, muitas coisas mal vêm para nossa panela, para nosso lar. Mas quando a gente imediatamente chama Jesus, o mal cai por terra. E nesta tarde o mal já caiu por terra no nome todo poderoso de Jesus, no nome todo poderoso de Jesus. E mais, além de estar entrando vida, de Deus já ter derramado vida nessas panelas que estão aí, Mãezinha, Rúbia, Lindomar e todos vocês outros que eu não conheço, em nome de Jesus, que Jesus cure,
Que Jesus renove, leve vida e abundância, porque foi isso que chegou lá para o povo, a abundância. Veja bem, aqueles 100 homens comeram e se fartaram, e mais, além deles comer e se fartar, sobrejou. Sabe o que o Senhor está falando para nós? Tá chegando vida aí em você, renovo, e tá chegando abundância. Não vai faltar alimento, não. A terra não está produzindo. O que deixou de produzir aí? Na tua vida, na tua casa, na tua terra. O que foi que parou de produzir? Porque ali na terra de Gilgal, a terra não estava produzindo nada. Estava a escassez. Tinha chegado ali a morte. Louvado seja Deus, mas eu já disse aqui, como a minha tata ali relembrou daquele diagnóstico, Jô, não sei se você viu a minha tata Alessandra lembrando, mais um testemunho de quando eu tive um diagnóstico de câncer, a minha mãezinha Cida, ali comigo. Louvado seja Deus. E pensa que eu ia lá, chorava? Não, eu abraçava ela, porque quando a gente chegava perto daquela mulher, ontem eu falei dela, do poder. Ei, mãezinha, abra sua boca aí, mulher de Deus, abre sua boca, fala, mãe, profetiza, Alessandra Rúbia, mulher poderosa. As pessoas vão lá naquele salão, não sei mais se ainda tem o salão, minha mãezinha, as pessoas iam lá para receber a cura dessa mulher que é cheia do poder, cheia da unção. Ei, essa mulher que eu me tornei hoje é graças a essas vidas que estão aí, meninas abençoadas, lá da minha cidade, pessoas boas. É isso que Deus faz, mãezinha. A Jô, esse nominho que está aparecendo aí, Lindomar e Jô, uma família maravilhosa que me acolheu tão bem aqui, em Bombinhas. Falando nisso, Jô, vem aqui, amada, pra gente falar mais, tomar um cafezinho. Louvado seja Deus, é isso que Deus faz. Mesmo quando leva a gente para longe, para outro estado, prepara novas famílias, pessoas boas, porque todos nós somos família um do outro, não é sangue não, porque quanto eu mais precisei da minha família de sangue, meu irmão estava numa outra cidade, porque tinha virado MST, sem terra, a minha irmã estava doente no sítio dela, meu pai doente, irmão doente, tudo doente, e essas duas aí me ajudando. É isso que Deus faz na vida. Como que hoje eu não vou pregar esse Deus maravilhoso, esse Deus glorioso, esse Deus que coloca anjos na vida da gente, e eu profetizo em nome de Jesus na sua vida. Essas pessoas que estão do seu lado, Deus vai usar, assim como vai usar as pessoas para te abençoar, vai usar vocês para abençoar muitas pessoas, porque nós somos discípulos, nós estamos numa escola de profeta, porque nós somos discípulos de Jesus. Jesus passou nessa terra, o maior profeta, não houve outro maior que Jesus. O Filho de Deus veio para nos ensinar a pregar. E quantas pessoas faz teologia, anos e anos de teologia, aí depois se engrandece. Eu vejo porque meu irmão fez seminário, se formou, tem conhecimento bíblico para dar aula de teologia, poderia estar aqui me dando aula, porque nós somos aprendizes nesse mundo. A cada dia a gente aprende, a cada dia. E as pessoas, aí essas pessoas a gente vê tantas pessoas com MBA, doutorado, mas quer receber para pregar, ou não tem um tempinho. Você acha que não tem um tempinho para ligar uma live, falar, pregar a palavra? Ei, o evangelho do Senhor, ele é muito, realmente, eu sei que muitas pessoas têm medo. Tem que ter sim medo não, tem que ter temor. Não sabe ministrar, lê a palavra só, lê a palavra. Porque é a palavra de Jesus que vai curar. O que eu estou falando aqui de Eliseu, daquele jovem que foi lá no meio do mato, o campo, porque a Bíblia está cheia de simbologia. E basta, e o Espírito Santo, ele nos ensina a discernir. Ele foi no campo, ele saiu
para buscar no campo. O campo, e quantas vezes a gente sai, o campo representa o trabalho, é lá fora, é quando a gente sai da zona de conforto, é o campo. Então a gente tem que ter cuidado quando você sai da sua zona do conforto, quando você sai dali, da onde você está pisando. Nós precisamos saber aonde nós vamos pisar, se é firme. Nós precisamos saber o que nós vamos trazer para dentro de casa. Nós precisamos saber com quem faz aliança. O Espírito Santo de Deus acabou de me lembrar agora, quando Josué fez aliança com o povo errado, com o povo que não podia fazer. Depois lá na frente, custou a vida daquelas almas que foram enforcadas, que eu já preguei. Porque Josué se enganou, porque a Bíblia fala que 2 homens se passaram por povo hebreu, por povo israelita, e foi lá falando que era do povo de Israel, e não era, era um povo estranho. Não lembro agora, Heteus, Jebuseu, não sei que raça de povo era, agora eu não me lembro, mas eu ministrei. E ele fez aliança. E quando o povo de Israel fazia uma aliança que não iria destruir, a aliança não pode ser quebrada. Tudo aquilo que a gente promete, a gente tem que cumprir. Isso é muito sério, a aliança. E Josué cumpriu, só que Saul não. Saul, quando estava no reinado dele, Saul acabou, exterminou aquele povo, e ele conhecia a aliança. Ele conhecia a aliança, mas ele passou por cima de princípios bíblicos. Aí veio aquela fome, aquela peste, e Davi orou, porque aí agora era Davi. Davi, como era um homem que tudo que ia fazer, ele pedia a direção de Deus. Davi falou: Senhor, por que está acontecendo isso? Aí o Senhor revelou para Davi. E aí tiveram que sacrificar aqueles homens, na qual eu falei que 2 era filho daquela mulher Rispa, que ficou lá zelando, lutando pelos filhos mortos. Mulher que nos ensinou uma grande lição, quem ouviu lembra, mulher que nos ensinou uma grande lição, ficou lá tampando, protegendo o corpo, até que Davi soube e livrou, deu um enterro digno. E é assim, nós temos que cuidar, zelar daquele que nós amamos, e nós temos que ter temor sim pela palavra, mas temos que evangelizar, temos que falar para um parente, para um amigo, não sabe pregar? Lê um salmo, faz uma oração, basta uma oração. Uma oração vale muito mais que 1000 palavras. 1000 palavras. Porque quando nós estamos falando com o Pai, quando a gente fala com Ele, Ele vai nos enchendo. Veja que no momento que eu estou aqui, que esse é o momento que eu estou em revelação, falando do amor dEle, da grandeza dEle, é o Espírito Santo que vai me lembrando das passagens bíblicas. Porque um dia, há muitos anos, a minha tata sabe, quando eu tinha minha loja lá no Esmeralda, não entrava ninguém, nem um mosquito na loja, era só de aparência. Ei, cuidado com essa aparência. Quem olhava aquela loja linda, maravilhosa, pensava: a mulher é muito rica, hein? Tem uma loja no Esmeralda, só Deus sabe o que eu passava. Mas Deus estava me estreitando, Deus estava me ensinando, porque enquanto só entrava mosquito, eu estava sentadinha naquele balcão, naquela mesa lindíssima, lembra, Tata? Meditando a palavra, lendo a palavra, para muito. Isso foi em 2010. Veja bem, hoje nós estamos em 2021. Enquanto eu estava lá no meu trabalho, lendo, e todo mundo que entrava lá, eu não tinha ministério esse tempo não, mas eu já pregava. Pregava, porque eu sempre gostei de falar demais. Essa minha mãe que está aí sabe. Essa minha mãe aí que me aguentava. Porque eu gosto de falar. Então, já que eu gosto de falar, eu tenho que usar isso para abençoar as pessoas. Porque isso é um dom que não é de mim, veio de Deus. Eu já falei que era para ter morrido, porque eu não tinha toda essa pele aqui. Já contei desde bebezinha. Minha mãe dizia que eu era alimentada por conta-gotas, e o médico falava: se beber não vai sobreviver. Não vai sobreviver? Eu já dei esse testemunho. Satanás caiu por terra, porque Deus olhou e falou: não, vai sobreviver sim. E ela vai falar muito, ela vai falar demais.
E eu quero falar muito, quero falar demais, mas quero falar de Deus. Quero falar desse Deus que cura, desse Deus que transforma, desse Deus que usa Eliseu, esse Deus que vai usar você, vai derramar sobre a sua vida essa unção de Eliseu, porque eu tomo posse dessa palavra também e recebo na minha vida a unção de profeta de Eliseu, unção dobrada. Eu profetizo na sua vida para você lançar, abençoar os seus alimentos, abençoar os nossos lares, trazer vida, e no momento da adversidade a gente poder ter ânimo, porque Satanás, ele veio para matar, roubar e destruir. Tudo que ele quer é trazer desânimo, porque o desânimo faz a gente desacreditar. Uma pessoa sem esperança, ela vai morrendo. Uma pessoa sem esperança, desmotivada, ela já não quer mais se cuidar, ela não quer mais cuidar da sua casinha, ela vai perdendo o ânimo, ela já não quer mais falar com as amigas, ela não quer mais sair. Hoje as igrejas estão vazias. Ei, as pessoas estão perdendo a comunhão. É muito bom, sim. Venha, ouça as lives, mas você que está longe, vai lá na tua igreja, congrega, receba o alimento que vem. E você que é aqui de Bombinhas, se não tem a sua congregação, vem aqui ouvir a palavra do Senhor. Ah, louvado seja Deus. Precisamos ter comunhão um com os outros. Se eu um dia tive essa mãe, ganhei de presente essa família, a Rúbia, a Alessandra, a mãezinha. Por quê? Porque eu tive comunhão, porque eu saía da minha casa, estava ali com elas, ouvia elas muitas vezes, minha mãezinha também. Ah, louvado seja Deus, Deus fez grandes coisas e Deus fará mais. É o inimigo que muitas vezes a gente fala, como Jó, muitas vezes nós estamos como Jó, quando eu falei também, né, que Jó teve um momento na vida dele que ele teve saudade de tempos bons, e talvez você está num momento que você fala, ai, eu já vivi momentos de mais ânimo, de mais vigor, momento que eu fazia mais para Deus. Ei, é quando você está fraca, porque o apóstolo Paulo diz isso. É quando você está fraca, ei, você que está se sentindo que está sem força, está sem unção, e eu estou falando para você, mãezinha. Ah, tô. Deixa Deus te usar, mulher, e todas as outras vocês. Quando é na fraqueza que Deus se aperfeiçoa em nós. O Espírito Santo de Deus se aperfeiçoa em nós na fraqueza. Na fraqueza. Porque Paulo diz, é quando estou fraco que forte eu sou. Sabe por quê? Porque nós de nós mesmos, nós não temos nada a oferecer. Mas o que eu estou oferecendo para vocês aqui, ó, a palavra do Senhor. O que fez na vida de Eliseu, e assim como Deus usou Eliseu, Deus quer usar a mim e a você, e já foi derramado na nossa vida, e eu tenho base bíblica nisso, porque vai lá para Atos dos Apóstolos, quem nos constituiu sacerdócio real foi o próprio Cristo, constituiu a mim e a você, porque às vezes a pessoa fala assim, ah, ela ali está pregada, mas ela já foi ungida, missionária, ou ela já foi pastora, ou é isso. Não, cada um de nós. E claro que a gente que recebeu a unção lá na igreja tem mais dever ainda. Porque quando o pastor vai ungir a gente, ele não vem com uma arma falando você vai ser missionária, você vai ser pastora, não. Ele conversa antes. Deus me mostrou seu chamado, você aceita, você concorda, você está disposta a assumir a responsabilidade, a pagar preço, a abrir mão de muitas coisas, porque servir a Deus é isso, abrir mão de muitas coisas. Mas é tão gostoso, pensa que eu tenho vontade nessa hora, tá um calor maravilhoso, a praia tá maravilhosa. Depois eu vou sair ali na frente e vou fazer um vidinho e vou postar, para ver que delícia. Mas quando a gente tem Jesus, a alegria é tanto, que a gente quer falar desse amor, porque o coração da gente, a boca da gente fala aquilo que o coração tá cheio. É maravilhoso, eu era frustrada. Quando eu conheci a minha mãe, eu era uma pessoa vazia, frustrada. Eu ia lá para ela chorar. Eu tinha um marido que me dava carro bom para eu bater perna todos os dias. Eu ia lá no salão de cabeleireiro, ficava sentada lá. Tinha gasolina e morava longe, atravessava a cidade. Por quê? Porque era uma pessoa vazia, sem Jesus no coração.
Sem Jesus no coração, a pessoa quando está vazia, sem Deus, ela não encontra felicidade nem dentro da sua própria casa. Ei, em nome de Jesus, se você neste momento, ou quando te vier esse momento que você está vazia, infeliz dentro da sua casa, infeliz no seu trabalho, infeliz no seu relacionamento, infeliz em qualquer circunstância, como um dia eu já fui infeliz, eu profetizo em nome de Jesus, busque a Jesus. Porque eu era atribulada, perdia, era isso, que eu não tinha vontade de ficar dentro de casa. E eu falava para a mãe, eu quero trabalhar, o Gleison não deixa eu trabalhar, mãe, eu quero trabalhar. Ela falava, filha, você pensa que é fácil? Olha o conselho que ela me dava, filha, você pode se arrumar, tá toda bonita, sair com os seus filhos, você tem um bom carro. Eu falava, eu quero trabalhar. Que nada, era Satanás que me enganava, achando que se eu tivesse um trabalho eu seria feliz. Mentira de Satanás, essa infelicidade que está dentro do teu coração é mentira de Satanás, é que ele não quer que você seja uma pessoa alegre e feliz, uma pessoa contagiante como a Alessandra, a Rúbia, são meninas contagiantes, a Cida, a Jo, mulher contagiante. Então, em nome de Jesus, vamos ser essas pessoas contagiantes. Não permita quando esse desânimo vier, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, não permita, contagie aonde você for, contagie aonde você for. Você continua esse vaso valioso, precioso, essa mulher, essa menina valiosa, preciosa. Lembra a Alessandra quando fazia lá, aprendia os sinais, e não sei se formou ou não, lê. Deus quer te usar, filha. E se Deus está arrochando cada uma de vocês, Deus primeiro, ele nos arrocha, ele nos passa como Gideão lá, pisando uva no lagar. E aí depois aparece um anjo e fala, ei, Gideão, varão valoroso. Ele, eu? E vocês são todas Gideões, varoas valorosas, que Deus está ali, ó, talvez vocês estão dentro do lagar pisando uva. Sabe o que quer dizer isso? Tá no lugar errado ainda. Mas tem um lugarzinho certo para vocês, ó. Porque Deus estava forjando Gideão lá naquele lagar. Gideão estava ali, escondidinho, né? Apertadinho. Porque tem vezes que a gente passa um aperto. Eu não sei por que você está sendo espremidinha. Porque eu confesso que eu não estudei nada dessas palavras, não. Nada. E eu tô deixando Deus me usar. E eu quero mais que ele me use para falar com vocês. Então, se você tá aí como Gideão, espremedinho, dentro do lagar, espremendo uva, daqui a pouco o anjo vai falar, ei, varão valoroso, ei, minhas valorosas, vai lá, tem uma grande missão e a vitória é de vocês. Porque quando Deus der algo para vocês fazer, a vitória já está conquistada, só tem que ir fazer. Outro segredinho que eu vou falar aqui, lembra, tá aqui também, ó, não precisa nem longe. Eliseu aqui, na viuvinha, que estava lá, o marido morreu, ela desesperada, já vai acabar, mas eu vou encerrar com bênção. O Espírito Santo me lembrou, eu vou profetizar. A mulher desesperada, seu marido era também servo de Eliseu, um discípulo, servia a Deus, buscava a Deus, mas morreu, deixou filho, deixou mulher, viúva. Aí ela falou, bom, e agora? Deixa eu ir lá no profeta. Olha só que mulher sábia. Em nome de Jesus, que a sabedoria do Deus vá até você agora. Para você ser como essa viúva. Ela correu lá no Eliseu. Eliseu, os credores estão lá na minha porta, querendo levar os meus 2 filhos. E você sabe, Eliseu, o meu esposo era seu discípulo, ele servia o Senhor. Ah, louvado seja Deus. Eliseu pegou e falou, mas o que eu hei de fazer? Porque o que eu posso fazer? Eu nada, como Eliseu também não, mas o nosso Deus que nós estamos servindo e que estamos profetizando, ele pode fazer. Aí Eliseu falou, o que você tem na sua casa? Ela falou, eu não tenho nada. Mas ela falou, não, peraí, eu tenho uma botijinha de azeite. Ele falou, então vai lá, filha, vai lá de vizinho em vizinha, vai lá e pega bastante vasilha e entra dentro da sua casa. Ela foi, só que presta atenção o que ela fez. Ela chegou lá e ela fez o que o profeta mandou, ela obedeceu. Talvez se fosse eu e você,
Eu ia pegar aquele azeite e falar, Senhor, multiplica, multiplica, e ficar orando, 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 e até demorar para derramar nas vasilhas, porque muitas vezes nós espiritualizamos tantas coisas, muitas vezes a gente fica orando, orando, orando e não faz. E presta atenção, o segredinho, olha só, essa mulher, ela não chegou lá, ela fechou a porta, o que Eliseu mandou ela fazer? Então tudo que Deus mandar você fazer, vai e faça. Então, quando você não sabe, pede para Deus, porque o Espírito Santo vai falar no seu ouvido, ele usa, vai para a palavra. Eliseu falou, vai, pega bastante vasilha. Ela foi nos vizinhos, ela pegou vasilha, ela entrou dentro do quarto com os filhos, fechou a porta. Ela não fez tudo que o profeta mandou, obediência. Então, o Senhor fala para nós hoje, obediência. Seja obediência à palavra do Senhor, que você verá o teu azeite multiplicar, você verá e todos que estão ao nosso redor verá um milagre na nossa vida. Nós temos que obedecer, porque é a obediência que gera milagre, não é sacrifício não, é obediência. Quantas pessoas faz jejum, campanha, campanha, campanha e não recebe o milagre? Por quê? Às vezes, não que não tenha, é bom, quanto mais jejum a gente faz, mais campanha, mais a gente se fortalece, e quanto mais a gente tem a presença do Senhor, mais Satanás foge da gente. Porque é para isso, é para a gente nos fortalecer, para a gente ter visão, para a gente não fazer como aquele menino da escola que saiu no campo e pegou qualquer coisa. Pegou legume errado, pegou uma erva achando que era legume. Ele saiu sem discernimento nenhum. É isso que a palavra está mostrando para nós. E nesta tarde, Pai, eu encerro esta live profetizando na vida dos teus filhos, Pai, aonde chegar esta live, Pai, em nome de Jesus, que chega o teu discernimento. Aonde houver morte, Pai, que haja a farinha na panela, que haja cura, Pai, que o mal caia por terra em nome de Jesus, e aonde houver escassez, que o Senhor venha trazer abundância, como foi feito a esses 100 homens que não tinham o que comer, só tinha aquele caldinho ralo. Imagina 100 homens, Pai Todo-Poderoso, o Senhor enviou provisão. Pai, em nome de Jesus, envia cura nos lares agora, envia da tua provisão, porque é isso que a tua palavra está nos revelando. E eu quero, Pai, profetizar na tua igreja, para essas vidas que estão ali, que deixaram, Pai, deixaram tudo o que fazer para estar ouvindo, Pai, essa pequena serva. Então o Espírito Santo de Deus vá lá, vá agora, leve esses recursos em nome de Jesus em todos os lugares, Pai. Em nome de Jesus eu profetizo em nome de Jesus, Pai, que elas venham amanhã estar testemunhando, Pai, que todos os seus familiares, vizinhos, colegas de trabalho venham ver manifestado na vida de cada uma delas a tua glória, o teu poder, como aqui todos esses dessa escola de profeta viram o poder usado pelo profeta Eliseu. Use, Pai, derrama sobre as nossas vidas da sua unção, derrama sobre nós, sobre os nossos lares, sobre os nossos filhos, sobre os nossos familiares, nossos vizinhos, abundância, Pai, em nome de Jesus, agora, Pai, envia os teus anjos por todos, pelos 4 cantos da terra, porque o Senhor é o semeador, Oh, Pai Todo-Poderoso, então prepara cada coração, meu Deus. Prepara aí cada coração, para que a sua palavra venha cair num coração, numa terra bem fértil, e ela venha dar 100 por 1. Eu profetizo em nome de Jesus. Seria isso, eu iria falar do joio e o trigo, mas Deus mudou tudo, e aí eu vou orar. Amanhã não sei o que Deus quer que eu fale, porque eu sou dirigida pelo Espírito Santo de Deus, mas que vocês venham ser
O semeador é Deus, porque é Ele que semeia. Essa terra está aí preparadinha para você receber. O trigo já caiu aí em cada panela que está aí de vocês, já caiu no nosso coração e não há mal nenhum, porque veja bem, ó, versículo 41. Porém ele disse, trazei a farinha, deitou na panela e disse, tirai e dai de comer ao povo. Então não havia mal nenhum na panela, não havia mal nenhum na panela, não há mais mal nenhum na nossa casa, na nossa vida. E se está faltando recurso, tá chegando aí o pão de cevada. Ah, glórias, 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 com espiga com palha. Louvado seja Deus, porque é isso que Deus faz. Deus cura e Deus ainda traz abundância de haveres, alimento, fartura. Eu não sei o que está faltando no teu lar, eu não sei o que estava para morrer no teu lar, mas Deus já veio e Deus já operou o milagre. Pai, em nome de Jesus, eu te agradeço, Pai. Em nome de Jesus, eu te agradeço, Pai. Certa do milagre que todos os lares já receberam. Tata, um beijo. Rúbia, mãezinho, te amo. Se levanta, mulher. Ah, louvado seja Deus. Vocês, guerreira, Rúbia, Tata, Jô, todos vocês, profetizem aí nos seus lares. Glórias, glórias, glórias. E até amanhã, se Deus quiser. Em nome de Jesus. Louvado seja Deus. Um beijo, um beijo, um beijo. Amo, amo, amo. Vocês são a razão da minha vida. Louvado seja Deus, presente de Deus. Presente de Deus. Ah, eu me emociono quando eu pego o celular assim e vejo esses rostinhos. Ah, que saudade. Ah, louvado seja Deus. Eu amo também vocês demais, demais, demais. Louvado seja Deus. Um beijo e receba aí, em nome de Jesus, a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo e as doces consolações do Espírito Santo de Deus, não seja somente hoje, mas para sempre. Amém.